Fala, nação São Paulina! Aqui é o Matheus, do canal Soberano FC 24 Horas. No vídeo de hoje a gente vai falar de mercado da bola. Rodriguinho indo para rival paulista, interesse do Corinthians em Alisson, situação do Marcos Antônio com o Flamengo, tudo sobre a liberação antecipada do Lucas Ramon e notícia quente: um zagueiro experiente está quase fechado com o tricolor. E vamos falar também sobre os impactos da crise política nessas negociações. Além disso, tem tudo sobre a investigação envolvendo a família do presidente, reunião do conselho, convocação da torcida, votação do impeachment, tem a copinha com o São Paulo classificado. Já deixa o like, se inscreve no canal para fortalecer. E bora pro vídeo. Vamos começar falando de mercado da bola, porque tem muita coisa acontecendo. O Flamengo procurou o São Paulo para tentar a contratação em definitivo do Marcos Antônio, pedido que partiu diretamente da diretoria rubro-negra. Do lado do Flamengo, há interesse real, e a decisão foi tentar avançar. Do lado do São Paulo, a resposta foi clara: só conversa se aparecer uma proposta considerada fora da curva. Internamente, o clube trabalha com valores próximos da multa contratual, o que colocaria essa negociação em cifras muito altas, na casa de mais de 100 milhões de reais. A diretoria entende que vender o principal jogador do elenco neste momento, em meio a uma crise política pesada e com processo de impeachment em andamento, seria desastroso do ponto de vista institucional. Existe também uma avaliação técnica e de mercado. Marcos Antônio tem 25 anos, é meio-campista, já teve passagem pela Europa, mas não atua no setor ofensivo, o que naturalmente reduz o valor de mercado em comparação a atacantes. O Flamengo, por exemplo, se mostrou disposto a pagar cerca de 30 milhões de euros por Caio Jorge, atacante do Cruzeiro. A pergunta que fica internamente é se o Flamengo teria bala para investir algo entre 20 e 25 milhões de euros em um volante. Hoje, o São Paulo entende que isso é improvável e, por isso, trata a negociação como praticamente descartada. Vender o principal jogador do time no meio desse caos político seria criminoso para o clube. Marcos Antônio é peça-chave. Eu só venderia se viesse proposta realmente fora da curva, maior que a multa rescisória. Pergunta para você, torcedor: você venderia o Marcos Antônio agora se viesse uma oferta elevada? Outro nome importante é o Rodriguinho, que tem negociação praticamente finalizada com o Red Bull Bragantino. As conversas estão avançadas e envolvem 3 frentes: São Paulo, Bragantino e staff do jogador. O Bragantino apresentou um projeto esportivo que agradou bastante, com a ideia de adaptação nos primeiros meses e protagonismo a médio prazo. Pesa muito a questão pessoal. Rodriguinho já mora em São Paulo, Bragança Paulista é próxima, o que facilita a logística familiar. Financeiramente, a mudança também seria significativa. Hoje, o jogador recebe cerca de 45 mil reais por mês no São Paulo e passaria a ganhar salário de 6 dígitos no Bragantino. A compensação financeira para o São Paulo gira inicialmente entre 2 e 3 milhões de euros, com possibilidade de envolver algum jogador na negociação para viabilizar a liberação antecipada. O Bragantino trabalha com a hipótese de vender o John ainda nesta temporada, o que abriria espaço para o Rodriguinho ter sequência e valorização. O staff do atleta priorizou por meses uma renovação com o São Paulo, mas o clube praticamente não se movimentou desde setembro. Diante disso, o mercado foi aberto. O clima é de otimismo para um anúncio oficial nas próximas horas. O GE trouxe a notícia de que o acordo está por detalhes, que o atleta de 21 anos fechará por 5 temporadas com a equipe de Bragança. Você acha que vender o Rodriguinho agora é um bom negócio para o São Paulo? Sobre o interesse do Corinthians no Alisson, o São Paulo adotou uma postura firme e praticamente travou qualquer negociação. A diretoria deixou claro que só conversa se houver troca por um jogador de alto nível, considerado titular absoluto. Mesmo com menos espaço no esquema do Crespo, o Alisson segue muito valorizado internamente, visto como líder e peça importante do elenco. Por isso, o São Paulo foi direto e exigiu o volante Ranielli como moeda de troca. O Corinthians recusou imediatamente. Como alternativa, o rival apresentou um pacote com 3 jogadores: o zagueiro Félix Torres, o lateral Hugo e o atacante espanhol Héctor Hernández. A resposta no Morumbi foi negativa. A avaliação é de que nenhum desses nomes chega para resolver, apenas aumentaria o elenco. Nos bastidores, o entendimento é claro: o São Paulo não quer fortalecer um rival direto e não abrirá mão de um jogador importante sem receber uma compensação técnica real.
ainda mais em um momento de instabilidade política, com investigações em andamento e negociações travadas. A diretoria entende que vender o Alisson nessas condições seria um erro. Trocar jogador com o rival? Ah, pelo amor de Deus, né? Pergunta: você liberaria o Alisson para o Corinthians em troca do Ranieri? Outro nome que entrou no debate é o lateral direito Lucas Ramon do Mirassol. O São Paulo tentou antecipar a chegada do jogador, mas esbarrou no valor pedido, em torno de R$ 545 mil para liberação imediata, valor que o Mirassol teria pedido. Internamente há um sentimento de revolta e vergonha. Um clube do tamanho do São Paulo não conseguir pagar R$ 540 mil expõe o nível da crise financeira e o resultado direto da má gestão. O discurso nos bastidores é de que essa situação é inaceitável para um clube tricampeão mundial. É humilhante para a grandeza do São Paulo estar discutindo R$ 540 mil como se fosse impossível, sinal claro de gestão desastrosa. Se não há caixa, precisamos de mudança de governança já. Notícia quente: o São Paulo deve anunciar nas próximas horas Dória, zagueiro de 31 anos, como seu quarto reforço para a temporada. O blog apurou que o executivo de futebol do tricolor, Rui Costa, e o empresário Amaury Nunes conseguiram um acordo para a saída de Dória sem custos do Atlas. O time mexicano inicialmente cobrava $3 milhões para liberá-lo. Dória está no Rio de Janeiro e deve viajar para o São Paulo para os exames médicos assim que as minutas do contrato estiverem concluídas. O acerto também tem papel importante do defensor, que chegou a conversar nos últimos dias com o Internacional, Corinthians e Fluminense. Setoristas do Colorado chegaram a dar o negócio como praticamente fechado, mas Dória sempre deu preferência ao retorno para o Morumbis. E aí, torcedor tricolor, você aprova a contratação do Dória? Deixa nos comentários. Encerrando o mercado da bola, é impossível ignorar que a crise política impacta diretamente todas essas negociações. Jogadores, empresários e clubes observam o cenário e muitos recuam diante da instabilidade. Agora entrando de vez na parte política e institucional, porque a situação é tensa. O clube vive dias decisivos com a reunião do Conselho Deliberativo e a convocação da votação do impeachment do presidente Júlio Casares, marcada para o dia 14 de janeiro. A votação será secreta, o que aumenta a imprevisibilidade do resultado. Nos bastidores há um racha claro entre conselheiros e uma pressão crescente da torcida organizada e independente. Houve protestos recentes, incidentes com torcedores e um clima de tensão no entorno do clube. A torcida está sendo convocada nas redes sociais para acompanhar de perto esse processo, para fiscalização e cobrança por transparência, que é o que falta e muito dessa gestão atual. O Conselho tem papel fundamental nessa próxima etapa, pois é ele quem define os rumos políticos do clube. O estopim de tudo é a investigação envolvendo a família do presidente. A investigação da Polícia Civil avançou e passou a envolver diretamente o núcleo familiar de Júlio Casares, presidente do São Paulo. Relatórios do COAF apontam movimentações financeiras atípicas e dão convicção técnica da existência de um possível esquema para dissimular valores. Um dos pontos centrais é a relação financeira com a ex-esposa Mara Casares. Mesmo após a separação, a conta de Júlio quitou 104 boletos bancários em nome dela, somando mais de R$ 137 mil, o que levou a polícia a indicar que ainda existiria uma comunhão de interesses patrimoniais entre os dois. Além disso, há operações de crédito ligadas ao São Paulo, com empréstimos que chegam a R$ 125 milhões, em que ambos aparecem como avalistas, situação que, segundo o delegado responsável pelo inquérito, exige maior aprofundamento para verificar possível confusão patrimonial. A investigação também envolve a filha do presidente, Débora Casares. A Polícia Civil identificou depósitos fracionados abaixo de R$ 50 mil, prática conhecida como smurfing, usada para evitar comunicação automática ao COAF. Em 22 de novembro de 2024, houve um depósito de R$ 49.500 na conta dela. Na mesma data, a empresa da qual Débora é sócia recebeu R$ 37.520 em dinheiro vivo. Em janeiro de 2025, o padrão se repetiu, com novos depósitos fracionados. No total, foram R$ 157.120 em espécie, pulverizados entre contas físicas e jurídicas do grupo familiar.
Parte desses valores foi transferida rapidamente para outras instituições financeiras via Pix, estratégia que a polícia classifica como layering, utilizada para dificultar o rastreamento da origem do dinheiro. O relatório conclui que o cenário vai além de simples desorganização financeira e aponta indícios de intenção de ocultar a real origem dos recursos. Paralelamente, a Polícia Civil também investiga saques em dinheiro realizados nas contas do São Paulo Futebol Clube entre 2021 e 2025. Ao todo, os saques somam aproximadamente 11 milhões de reais. Somente em 2024 foram retirados 5,2 milhões de reais em 11 operações. A investigação avalia se o uso recorrente de dinheiro vivo teve como objetivo dificultar a identificação dos responsáveis e a rastreabilidade dos valores. É de uma sacanagem extrema o que fizeram com o nosso tricolor. São um bando de vagabundos. Enfim, agora vamos falar de coisa boa. Vamos falar de futebol, dentro de campo. Vamos falar de Copinha. O São Paulo jogou bem e venceu o Independente do Amapá por 2-0 pela segunda rodada da Copa São Paulo de Futebol Júnior, em Sorocaba, garantindo a classificação antecipada para a próxima fase da competição. Com gols de Paulinho, de pênalti e Isaac, o tricolor dominou todas as ações do jogo. O placar só não foi mais elástico por conta da ótima atuação do goleiro do Carcará, Felipe Fortaleza, e também por muitas chances desperdiçadas pelo ataque são paulino. O tricolor volta a campo no sábado, às 18h30, para encarar o Real Soccer, no estádio Walter Ribeiro, em Sorocaba. E agora eu quero saber de você, torcedor são paulino. Você venderia o Marcos Antônio? Trocaria o Alisson com um rival? Acha uma boa essa venda do Rodriguinho? Confia na votação do impeachment? O Dória é um nome que agrada? Deixe sua opinião nos comentários, fortalece com o like, compartilha com outros são paulinos, se inscreve no canal. Até o próximo vídeo. E como sempre, vamos São Paulo!